Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, assessor de investimentos e especialista de política da Avel XP Investimentos. E hoje o nosso papo é para falar um pouco sobre juros, inflação e impostos. E basicamente como ganhar dinheiro, como ter uma rentabilidade satisfatória e também, principalmente, como não perder dinheiro, né? Se no longo prazo a gente mais ganha dinheiro do que perde, é um bom sinal sempre no mundo dos investimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se você está curioso sobre isso, já fica aqui até o final do vídeo. Esse papo é para saber se é possível ganhar mais dinheiro nesse momento na renda fixa ou na renda variável. Coloca aqui já nos comentários, antes de escutar o vídeo até o final, a sua opinião. E aí, será que está dando mais para ganhar dinheiro na renda fixa ou na renda variável nesse momento? E onde você está colocando o seu dinheiro atualmente? É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Qual que é o cenário que a gente está vivendo? O que está acontecendo a nível Brasil, né? Vamos começar aqui pelo Brasil. A gente tem um cenário onde o governo tem cada vez mais um descompromisso ali com o superávit primário. A gente teve um déficit fiscal importante em 2023, a gente vai se encaminhando para o mesmo cenário em 2024, 2025 o governo já sinalizou que não vai ter superávit primário. Então, assim, isso gera uma preocupação, uma incerteza grande para os mercados como um todo. Só para vocês terem uma ideia concreta de como é que está o problema atual da questão fiscal brasileira, olha aqui, trouxe os dados para vocês poderem avaliarem e tirar suas próprias conclusões. Nos últimos 12 meses, o déficit fiscal foi de 226,5 bilhões, ou seja, 2,4% do PIB. E ele está crescendo. No mês agora que fechou abril, os dados de abril foram um déficit incremental em relação ao mês anterior. E para vocês verem no longo prazo qual é o efeito de deterioração fiscal no Brasil, quando a gente compara com o ano de 2023 contra 24 e 23, em março para abril, a gente tinha um superávit acumulado de 14 bilhões. E agora a gente inverteu. A gente está com um déficit de 224 bilhões no acumular de 12 meses. Então, assim, é um quadro de deterioração fiscal bastante expressivo. E qual tem sido a política do governo para tentar corrigir esse problema de não ter superávit primário? Bom, o governo não tem assumido nenhuma medida de corte de despesas, de austeridade fiscal. Pelo contrário, ele tem buscado o caminho da aumento de receita para o governo para tentar fechar a conta, seja através de aumento fiscal ou seja através do fim de benefícios e renúncias fiscais que o governo tinha para tentar estimular determinados setores da economia que tinham demandado em algum momento esses incentivos e tinham esses benefícios fiscais. Com isso, a gente está tendo uma promessa aí, né, um aumento de carga tributária generalizado no Brasil. A gente tem um caso clássico aí de várias discussões, debates no Congresso que vem acontecendo. Eu acho que o caso mais emblemático que está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando, é a tarifação dos produtos importados até $50, né? O imposto das blusinhas aí que o pessoal tem brincado, né, que pode ser a 20%, foi passado ali em toque de caixa na Câmara dos Deputados, em apenas 14 segundos foi aprovado na Câmara dos Deputados, com um lobby grande da indústria nacional e do setor varejista, que também quer sua proteção contra esses produtos importados. Então, assim, foi uma confluência de fatores da pressão dos setores organizados aqui do varejo e da indústria nacional, somados a uma disposição do governo em querer aumentar a arrecadação, e aí foi aprovado em 14 segundos na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado também para ser apreciada essa matéria. Então, assim, esse é o panorama. O que o governo poderia estar olhando? Reforma administrativa, uma reforma da Previdência, né? Hoje o INSS é deficitário, né? A Seguridade Previdenciária Pública Brasileira, ela é deficitária. Em breve a gente vai ter que olhar isso para uma nova reforma de Previdência para tentar corrigir esse déficit também. E a gente poderia olhar para uma reforma administrativa que diminuísse o peso do Estado brasileiro para assim a gente não ter essa pressão, essa demanda por aumento de carga tributária. Mas o governo não pensa nem em olhar para esses temas atualmente, sim só aumentar a carga tributária. O que isso tem nos trazido de consequência prática? A consequência prática dessa deterioração fiscal, de uma situação de inflação relativamente persistente no Brasil, é que a taxa de juros, a Selic, que lá no início do ano a gente tinha uma projeção, né, o mercado precificava uma Selic
taxa terminal, ou seja, quanto que ela ia fechar o ano valendo, na casa de 9%. Isso foi reprecificado ao longo do ano, 9,5%, e agora o mercado já precifica ali uma taxa terminal na casa de 10%. Então, assim, uma correção de expectativa bem alta. O Brasil não está isolado nisso no mundo, tá? A gente está... O Brasil não é uma ilha, né? Tem outros fatores externos que contribuem também para isso, tanto para a taxa brasileira, a Selic, a taxa à vista, digamos assim, a Selic, ficar mais alta nesse ano, mas também um outro agravante são as taxas de juros longas. Vamos pegar o exemplo lá, o contrato, né, que a gente chama, a taxa de juros 2033, ou seja, para um pouco mais, aí, um pouco menos de 10 anos, tá? Que é um bom indicador, uma boa referência que o mercado utiliza. Na virada do ano, de 23 para 24, iniciou janeiro agora, ele sendo precificado ali na casa de 10,4, ou seja, taxa de juros longa no Brasil estava girando na casa de 10,4. A gente teve um rampamento aí dessas taxas, e hoje, né, na data dessa gravação aqui, final de maio de 2024, 5 meses depois, ela subiu para patamares de 12%, ou seja, o mercado precifica que a taxa média de juros daqui do Brasil até 2033 vai ser de 12% ao ano. Tá? Isso quer dizer que todos os anos, de forma consistente, a taxa de juros no Brasil vai ser de 12%? Não. A gente sabe que o governo vai ter uma troca de presidente do Banco Central. Esse próximo presidente do Banco Central pode querer, né, a diretoria como um todo, pode querer baixar as taxas de juros, a Selic, a taxa de juros à vista, de uma forma mais rápida e para patamares mais, digamos assim, estimulativos da economia, e isso pode trazer sérios problemas para a economia no longo prazo, como aumento de inflação e aumento também das expectativas de juro longo. Então, assim, isso tudo está sendo precificado já agora. Então, se você tem uma queda drástica na taxa de juros e um movimento de inflação, o mercado precifica que você vai precisar de uma subida de juros muito forte anos depois para corrigir esses excessos, talvez daqui 2, 3 anos. Então, assim, não quer dizer que quando a gente fala de juros 2033, não quer dizer que de forma linear vai ser 12% até 2033. É uma média do que vai ser o juro até 2033, e ao longo desse caminho podem haver movimentações, inclusive quando você tem uma mudança de política fiscal a partir do governo. Se você tem, por exemplo, uma troca de governo ali no final de 2026, você pode ter uma mudança da política econômica, você pode ter reformas acontecendo, você pode ter um Congresso atuando para diminuir a carga tributária, né? Nunca foi visto isso no Brasil, né? Mas quem sabe a gente tem algo inédito na história econômica brasileira, que é a diminuição da carga tributária. No Brasil, tudo pode acontecer. Tudo isso é precificado dia a dia. Essas expectativas vão oscilando ao longo do tempo. Mas o fato é que agora, nesse momento, os prêmios da curva de juros está bastante alto para a renda fixa de longo prazo. Tá? Isso abre uma janela importante que o investidor deve estar atento. Né? Muito se fala do Tesouro IPCA mais 6, e é uma excelente taxa de retorno. Um ativo IPCA mais 6 contra a CDI tem um retorno muito superior. Contra o CDI pode dar ali, chega a dar mais de 130% do CDI. Tá? Um ativo de IPCA mais 6, quando você compara ali uma janela dos últimos 10 anos. Tá? Então, assim, é um investimento muito interessante, que tem um retorno, olhando o retrospecto dos últimos 10 anos, uma janela importante, superior à renda fixa. E com vários benefícios, né? Quando você olha, por exemplo, um crédito privado, que aí não é tesouro, né? Tesouro é crédito público, né? Você está emprestando dinheiro para o governo. Mas quando você empresta dinheiro para uma empresa, né? Crédito privado, a gente está falando que existem hoje um conjunto de ativos que são, inclusive, isentos de imposto de renda, onde aí o teu retorno pode ser até mais interessante, porque você não tem ali o desconto do imposto de renda, só que, obviamente, você tem que fazer uma análise cuidadosa ou contar com a sua assessoria especializada, que vai fazer uma análise cuidadosa de quais ativos estão sendo alocados, por uma questão de realmente olhar a qualidade desse ativo, se ele tem boas garantias, se é uma empresa sólida para a qual você vai estar fazendo esse empréstimo, né? Emprestando dinheiro visando essa rentabilidade. Isso é super importante. Mas imagina que na renda fixa, no crédito privado corporativo, né, as taxas chegam ali hoje da casa de high grade, de IPCA mais 6,5 a 7 quase. Tá? Então, assim, isso até inclusive isento de imposto de renda. As famosas debêntures incentivadas, tá? Que são isentas de imposto de renda, e também o setor imobiliário e o setor do agronegócio, através dos CRAs ou CRAs e dos CRIs, que são os CRIs. Tá? Então,
é algo bem interessante de ter no seu radar e tem um retorno bem acima da média do CDI, olhando historicamente, e a gente entende que pode fazer bastante sentido ali para o perfil do investidor, considerando que quando você compara com um ativo bancário de longo prazo, que seria o equivalente aí, por exemplo, um ativo que esteja 130% CDI, e hoje é difícil encontrar qualquer coisa 130% CDI, talvez ali 120% CDI você consiga achar um ativo bancário, mas o ativo bancário ele não tem muita liquidez. Tá? Então, ou seja, em geral, precisa necessariamente carregar até o vencimento. Tá? Já o crédito privado ou o tesouro, você tem mais flexibilidade para sair a mercado a qualquer momento, inclusive com uma possibilidade de ágio bem interessante, quando um conjunto de expectativas de mercado melhorarem. Ou seja, sabe aquela curva que eu falei anteriormente, a curva longa dos juros, que bateu 12%? Se em algum momento, daqui 6 meses, 12 meses, 18, 2 anos ou 3 anos, essa expectativa do juro longo cair, você vai estar posicionado num ativo de longo prazo que, ao ter uma queda das expectativas de juros, esse ativo já vai estar precificado, você já vai estar investido num ativo de alto retorno. E aí, para você fazer um movimento de saída desse ativo, você vai ter um efeito de marcação a mercado muito expressivo, você vai ter um retorno muito interessante no mercado secundário para saída desse ativo. Então, assim, não é só carregar o ativo até o vencimento, mas existe a possibilidade, dado uma mudança de cenário econômico, fiscal, no médio prazo, não é nada de curtíssimo prazo, é verdade, que você pode ter um retorno mais expressivo ainda, bem acima da média, olhando aí para essa renda fixa. Tá? Isso aconteceu com muitas pessoas que, por exemplo, investiam lá na... Eu dou esse exemplo que é bem prático, aí muita gente talvez se lembre e tenha tido essa experiência. E daqui a um pouco ali no período da Dilma, quando estava ali no final do governo Dilma, que estava ali no período mais tenso ali do fiscal, né? O endividamento muito alto e tal, conjuntura fiscal muito ruim. Você tinha títulos muito bons, tanto de crédito privado quanto tesouro, com prêmios muito elevados também. E aí você teve uma mudança. Michel Temer veio com um novo arcabouço fiscal, teto de gastos, reformas, chegou a apresentar uma proposta de reforma da Previdência. Isso contribuiu muito fortemente para uma conversão de expectativas a taxas muito atrativas. E aí, o investidor que estava posicionado nesse perfil de ativos teve um retorno muito expressivo. Então é disso que a gente está falando. Uma mudança de cenário que pode gerar um retorno muito interessante para o investidor. Então não é só um posicionamento de curto prazo, no retorno de longo prazo você pode ter um retorno ainda maior olhando para esse perfil de ativos e tem que estar atento a essas possibilidades. Bom, falei muito de Brasil, a gente tem nos Estados Unidos uma inflação relativamente persistente, uma economia relativamente aquecida, desemprego até baixo e uma economia rodando a taxas de juros razoavelmente elevadas para a história do histórico americano. Ali acima de 5% ao ano a taxa de juros Fed Funds, né, a taxa básica da economia. E isso reprecifica também as taxas de juros ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Né? Por isso que esse é um dos motivos que o Brasil tem tido dificuldade de baixar muito a taxa de juros, porque ele precisa se financiar de alguma forma, ele precisa rolar sua dívida. E se o investidor está olhando para os Estados Unidos, lá está uma taxa de juros muito elevada, 5% ao ano, vai ser difícil dele querer vir aqui no Brasil, financiar o Brasil, por exemplo, a 6, 7, 8%. Né? O juro real do Brasil fica muito comprimido quando você tem uma oportunidade de investimento muito expressiva lá nos Estados Unidos. Então, assim, está muito forte ao redor do mundo a tese que os Estados Unidos devem se manter por um período um pouco mais longo, com taxas e patamares de taxas de juros mais elevadas. Isso tem vários fatores, né? O endividamento americano é muito elevado, está em patamares recordes, ele não tem conseguido desacelerar de forma significativa esse incremento de endividamento, do déficit fiscal americano, ainda com a sua economia crescendo. E agora vocês imaginem, num cenário que não está completamente descartado, de uma recessão ou uma estagnação americana com altos patamares de inflação e uma estagnação, onde você não tem mais um crescimento econômico para financiar essa dívida americana. Isso ainda pressionaria ainda mais as taxas de juros americanas. Então, isso coloca o investidor americano, né, por exemplo, o investidor, a cabeça do gestor de um hedge fund, muito confortavelmente alocar o capital para ter retornos ali na casa de 5% ao ano, sem correr risco, com baixa volatilidade. Então, assim, isso tem norteado muito das decisões de investimento dos grandes fundos institucionais e até por isso que a gente viu muito recurso saindo, por exemplo, de emergentes como o Brasil, né, que esse ano teve
quantidade gigantesca aí de recurso saindo do Brasil, inclusive. Hoje a nossa Bolsa Brasileira aí tem circulado aí, né, essas comparações aí. A Bolsa Brasileira tem sido uma das piores, se não a pior bolsa quando você compara com outras do mundo. E aí a gente tem um agravante, né? Quando a gente olha para o cenário das Big Techs, elas estão com os valuations absolutamente esticados, né? Elas foram empresas que, nesse cenário de juros elevados, elas não são empresas alavancadas, elas não são empresas tomadoras de dívidas para crescimento, elas têm um crescimento orgânico muito expressivo. O investidor americano foi aportando e concentrando cada vez mais seus investimentos nesse perfil de ativo, em detrimento de outras empresas de valor, outras empresas de value investing do digamos assim, revolução tecnológica. Então, assim, essas empresas estão muito esticadas os seus valuations. Então, assim, o risco-retorno nesse momento para você entrar nesse perfil de investimento está cada vez menos atrativo. Tá? Então, o cenário é uma bolsa americana muito esticada, em especial quando você olha para esse perfil de ativo das Big Techs. Você olha um perfil de retorno muito interessante na renda fixa americana e no Brasil, em especial os ativos do Brasil atrelados à inflação. E nos Estados Unidos, os títulos press. Sendo que nos bonds corporativos você chega a ter um retorno ali de até 9%, né? Quando você olha, por exemplo, empresas brasileiras que têm bonds corporativos, ou seja, títulos de dívidas sendo negociados nos Estados Unidos, os prêmios, né, os retornos anualizados desses títulos chegam até 9% ao ano. Né? Então, assim, a renda fixa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem apresentado retornos muito expressivos nesse momento, e aí você tem que avaliar qual é a sua disposição para a tomada de risco, se é através de bonds governamentais, os treasuries, para ter um retorno mais comedido, ou aqui no Brasil, né, emprestar dinheiro para o governo brasileiro, ou se você prefere apostar ali no crédito privado ou nos bonds corporativos nos Estados Unidos, onde você pode ter um retorno interessante, maior do que só emprestando dinheiro para o governo, mas ainda assim, ambas as opções são retornos, quando você compara uma avaliação histórica, muito mais expressivos. E aqui olhando para esses títulos do Brasil, de IPCA mais 6, 7, quando se compara a Bolsa Brasileira, tem inclusive um retorno maior que a Bolsa Brasileira historicamente em algumas janelas de 5, 10 anos aqui no Brasil. Então se torna muito atrativo. Pessoal, se você ficou ainda curioso, ficou mais instigado para querer entender quais são esses ativos, eu considero fundamental conversar com o seu assessor de investimentos, tá? Não é sair alocando em qualquer ativo. É importante ter um due diligence aí, entender justamente quais são esses ativos, qual é o perfil de investimento, qual é a tua necessidade de liquidez, para onde vai, em qual percentual da sua carteira, se você precisa de renda passiva, se precisa de renda passiva ou não, como fazer uma alocação que, através da renda fixa, te gere uma renda passiva mensalmente ou semestralmente, calendarizando essa carteira de ativos. Mas é importante que você entenda exatamente como vai estar fazendo essa alocação, porque nenhum investimento é livre de volatilidade, é livre de risco, mesmo dentro da renda fixa. Mas, sem dúvida, a gente está vivendo um momento muito interessante para se investir com muita segurança, com relativa baixa volatilidade dentro de ativos de renda fixa, e você não pode ficar de fora dessa oportunidade. Portanto, entenda justamente quais são as suas necessidades, qual é o seu perfil de risco e converse com o seu assessor de investimentos para buscar mais informações. Pessoal, por hoje é isso. Se você quer comentar, deixa aqui o seu registro. Se essa informação que eu passei aqui hoje foi relevante para você, já compartilhe os vídeos aqui da Avel com seus amigos, familiares, bota aí no grupo da família para gerar a discórdia. E aí a gente se vê no próximo Avelcast Política. Até a próxima.